E a notícia de hoje, pelo destaque pelo menos, é a provável saída de o Léo Pelé, da equipe do Vasco. Fala, Breno Monsef, manda aí. Vamos lá, o Vasco até abriu negociação pelo Coelho nesse fim de semana, o atacante Tomás Coelho, do Atlético Paranaense, e até poderia envolver o Léo Pelé nessa negociação, mas o Atlético Paranaense recuou nessa negociação e não quer mais, quer manter o Coelho. Se tiver que negociar o Coelho, vai ser por fora, mas o Atlético Paranaense quer o zagueiro Léo. O que está sendo proposto aí? Pagamento parcelado pelo zagueiro Léo, o Furacão pagaria de forma parcelada, e aí abateria parte da dívida pelo empréstimo do Hugo Moura. O Vasco segue devendo aproximadamente R$1 milhão, né, nessa negociação. A outra formalidade, a outra proposta feita nessa formalidade, melhor dizendo, seria o abatimento da totalidade da dívida pelo Hugo Moura e ainda envolveria o zagueiro Matheus Gamarra. Então o Gamarra iria para o Vasco, o Léo iria para o Atlético Paranaense e a dívida pelo Hugo Moura seria abatida. É claro que o Vasco quer ganhar dinheiro nessas negociações, então a ideia é que o Léo seja vendido, né? Se é que isso vai acontecer. Se alguém quiser levar o Léo Pelé, tem que ser com a compra do passe. O Vasco busca outros modelos de negociação. E a sequência dessa negociação a gente vai acompanhar ao longo aí da semana. Então pode ser uma primeira saída do Vasco, o zagueiro Léo Pelé, mas por enquanto ainda sem uma proposta que agrade ao Vasco. Já era de se esperar que o Léo Pelé não seguisse no Vasco, né, Gabriel Faria? É isso, é um jogador que claramente tem o ciclo dele chegando ao final no clube, tá muito desgastado. Gosto do Léo, tá? Acho que é um jogador interessante, mas se desgastou, não teve boas atuações. Posso contar uma história de bastidor? Pode. O Léo era lateral esquerdo, né? Sim. Do Fluminense, né? Fluminense, moleque xerém. E o Fernando Diniz observava o Léo como um jogador que talvez não crescesse tanto na profissão na lateral. E o Fernando Diniz faz do Léo zagueiro no São Paulo, né? E aí ele começa a ser um zagueiro que eu acho que ele tem espaço no mercado. Um zagueiro que constrói, mas acho que também não dá pra ter um zagueiro desse num time que não oferece as condições. É uma questão de muito encaixe você ter um zagueiro desse construtor que atua em linha alta. O Vasco não era um time que atuava em linha alta, né? Você tem que marcar, ele tem uma deficiência nisso, enfim. Mas eu acho que é um jogador que tem, sim, mercado. Acho que se cair no time certo, uma estrutura tática correta, ele vai conseguir render em algum momento. Também acho, de repente vai jogar uma Série B no Atlético Paranaense, um time bom, de repente aquele time que sobra um pouquinho na competição, que vai propor o jogo o tempo inteiro, o Léo encaixa bem. E aí pro Vasco da Gama, né, fica aí algumas opções. Eu gosto dessa opção do Gamarra como uma moeda de troca saindo do Atlético e indo pro Vasco. Não que o Gamarra seja o zagueiro dos sonhos, mas é um zagueiro que tem boa qualidade. No Atlético ele tem um bom início, depois ele não consegue se firmar, não consegue ter tanta sequência nessa reta final. O Atlético foi uma grande bagunça também em 2024, mas acho que pode ser uma boa opção para você encorpar um pouco mais o elenco do Vasco. Não sei se seria o cara para chegar e ser um titular, mas para compor o elenco na posição acho que seria uma boa. Mas, assim, claramente o Vasco quer o dinheiro, né? O Vasco quer uma grana. Eu não sei se o Vasco consegue recuperar toda a grana, porque bom, muito simples, né, de você fazer a leitura. O Léo Pelé, ele desvalorizou. Por mais que ele tenha jogado muito no Vasco, todo esse desgaste, o clube que vai negociar observa isso, sabe? Que o cara tá estremecido no ambiente com relação à torcida, então ele reduz um pouco o que vai oferecer de quantia em dinheiro, enfim. Entendo aí os motivos do Vasco, mas não descartaria essa possibilidade aí do Gamarra, não. Acho que o Gamarra é um jogador que no Vasco poderia encontrar um certo espaço. Hoje rolou a tal da reunião do Pedrinho com o Renato Gaúcho. E aí, lembra que a gente começou ainda na base do achismo, e aí não tem problema nenhum a gente falar, porque a situação não andou tão rápido quanto a gente esperava, mas foi até num curto espaço de tempo. Mas do que eu tô falando? Da necessidade de garantias por parte do Renato Gaúcho de continuar no comando do time do Vasco na vinda de um possível novo investidor. Por que eu digo que a gente falou na base do achismo? Porque a gente começou a levantar possibilidades até conhecendo o Renato, né? Enfim, pelos trabalhos que ele fez, pelas entrevistas dele. É um cara que já passou dos 60 anos, é um cara que tem uma carreira consolidada, apesar dos últimos trabalhos, principalmente no Grêmio, né? Nesses 3 anos aí que ele passou no Grêmio, ter gerado um burburinho muito forte lá no Rio Grande do Sul. E é claro que ele não vai querer sair saído na possível chegada de um novo investidor. Então ele quer saber até que certo ponto ele tem garantias. Por isso que eu tô dizendo, pessoal, esse negócio de nome circulando, calma ainda, né? Ele tem que acertar primeiro. E eu acho muito difícil o treinador exigir nomes
já na negociação. Ele vai querer exigir continuidade de um trabalho, uma garantia disso, na vinda de uma possível nova SAF, né? Um possível novo investidor para a SAF do Vasco. Grana. Isso está praticamente acertado, salários. E ele quer levar a comissão técnica dele. Isso aí é inegável. Todo treinador quer levar a comissão técnica até para ter uma galera de confiança dele num ambiente que ele não conhece. Pensa aí, se coloca no lugar do treinador. Ele tá indo para um ambiente que ele não conhece. Ah, mas ele já treinou o Vasco em 2 oportunidades. Lá em 2006, 2007 e depois em 2008, pô. Tudo mudou. Tudo mudou no Vasco, de lá pra cá. Uma distância de 15, 16 anos. É uma distância muito grande, desde que ele deixou o Vasco. Então ele quer levar a comissão dele. Isso é óbvio. E aí é claro que isso tem que ser mais discutido. O saldo da reunião hoje foi positivo. Mas ainda tem que ter garantias, pelo menos em contrato, ou também, né, muito bem apalavradas, mas obviamente também ali na letra fria do contrato, de que ele vai continuar em uma possível nova mudança de investidor. E aí o exemplo que a gente usou, e vale citar de novo, é o do Anderson Moreira, que é o que mais está recente aqui no Rio de Janeiro nosso. Treinava o Botafogo, estava encabeçando o projeto, quando veio o John Textor, ele saiu. Não era de interesse do investidor novo. Então o Renato tem esse receio, e isso foi colocado hoje e deve ter uma nova reunião ainda nos próximos dias, tá? Não sei se amanhã, porque isso não está acordado, mas nos próximos dias teremos uma nova reunião para decidir isso aí. Então as coisas estão andando. Meu caro Gabriel Farias, de fato o nome é o Renato. Reunião hoje aconteceu, o saldo foi positivo, mas ainda não está assinado, Gabriel Farias. É o que a gente tem falado, o Renato Gaúcho, ele tá longe de ser hoje um nome que traga consenso em relação ao torcedor, mas não me parece também que o Vasco tenha a condição de atacar um nome que traga toda essa confiança. De todos, Breno, de todos os nomes que você vem falando no noticiário do Vasco, dia após dia, de tudo que já surgiu. Vamos relembrar aqui. Renato Gaúcho, Pedro Caixinha, Paulo Pesolano, Luiz Castro e o Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, 5 nomes. Não que o Luiz Castro seja esse gênio da bola, mas talvez seria um nome que chegaria respaldado pelo bom trabalho que fez no Botafogo, em tese com essa ideia de também iniciar um processo de SAF, como foi o caso do Luiz Castro no rival do Vasco. Então, assim, esse nome talvez, mas preciso dizer isso pra você que acompanha o noticiário do Vasco. Pedida financeira é muito distante. Na época do Botafogo ele já ganhava cerca de 2 milhões ali por mês, né? Contando toda a comissão técnica. Imagina, e o Luiz Castro é um cara que vem com muitos pedidos. Chegou a esse estágio da carreira podendo fazer os pedidos que ele faz. Não me parece um nome, então, acessível ao Vasco. De todo mundo que sobrou, você vai encontrar prós e contras em todos os nomes. Ah, o Pesolano é mais jovem e atualizado? Provavelmente. O Caixinha é mais atualizado? Mas qual o recorte de carreira que esses caras têm? O Caixinha fez um trabalho legal no Bragantino, mas o último ano já não foi bom. E tinha um certo investimento por lá. O Pesolano fez um trabalho legal no Cruzeiro, mas uma Série B. Depois ele vai pra Espanha, né? O Valladolid, não tem nada assim que ele tenha feito que chame muita atenção. Antônio Oliveira, tem uns bons trabalhos ali no Cuiabá, principalmente, mas passou pelo Corinthians, não agradou, passou pelo Coritiba, não agradou. No Atlético Paranaense teve, né, também um certo trabalho interessante. Aí você vai pro Renato Gaúcho, experiente, campeão, conhece bem o futebol do Rio de Janeiro, conhece o Vasco, é um cara que domina bem vestiário, é um cara que chama a responsabilidade, isso é legal, ter um técnico assim. Mas talvez não seja, muitos o tratam como ultrapassado, eu não concordo, tá? Eu acho que o Renato Gaúcho, ele pode não ser o mais estudado, e ele mesmo já falou sobre isso várias vezes, mas também não acho que seja um cara ultrapassado. Enfim, você vai encontrar prós e contras em quase todos os treinadores. O Vasco tá escolhendo um, pelo visto tá fazendo opção por um cara mais experiente, até para dar essa blindada no vestiário. O Pablo Verrete postou um story esclarecendo o seguinte, abre aspas: esclareço que meu empresário não me ofereceu em nenhum outro clube, como está sendo falado, e repito, se alguém fez isso em nosso nome, foi sem nosso consentimento e ou aprovação. Fecha aspas. Por que o Verrete postou isso? Porque a gente até falou isso outro dia, e alguns colegas deram notícia de que o Verrete teria sido oferecido pelo empresário dele ao Fluminense. E aí hoje até o Mário falou sobre isso. O Mário foi muito político, ele é um cara que fala bem, né? Ele fala muito bem. Ele disse que, não, o Verrete tá querendo renovar com o Vasco, a gente tá tranquilo. Tipo assim, tirou dele da reta, né? Eu não tenho nada a ver com isso. E agora o Verrete, vindo a público, postou no story do Instagram esclarecendo que não foi feita nenhuma proposta, de novo, né? A posição dele, obviamente, nesse meio todo aí.